Olá, meus irmãos. Um bom dia para todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo toque vossos corações. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos abençoe abundantemente. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Passando aqui, amados, para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. O pedacinho do Maná dos Céus de hoje está baseado no livro de Salmo, o Salmo 32. Minha última mensagem foi baseada do versículo 1 até o versículo 7. Lembra-vos que Davi diz: bem-aventurado é o homem cuja transgressões é perdoado e cujo pecado é coberto. E aí ele disse que quando ele se calou acerca do seu pecado, ele desenvolveu uma doença nos seus próprios ossos, que até os seus ossos ficaram enfermos, até o seu humor se tornou em seguidão de esteio, quer dizer, ele ficou uma pessoa mal-humorada. Aí ele decidiu confessar seu pecado a Deus. E quando ele confessou o pecado a Deus, ele disse que Deus teve misericórdia dele, Deus perdoou seus pecados. Do versículo 8 em diante está dizendo assim: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não chegue a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, pois o justo cantai, vós o justo cantai alegremente, todos vós que sois reto de coração. Muito bem, aqui nós vemos que o Espírito Santo está falando para Davi que vai instruir ele, que vai ensinar a ele o caminho que deve seguir. E que os olhos do Senhor estarão olhando para ele, guiando ele, ensinando a ele. Aí o Espírito Santo diz para ele: olha, você não deve ser igual cavalo, nem como mula, que são animais sem entendimento, que precisa colocar na boca desses animais cabresto ou freio para poder guiar esses animais. Você é um ser que tem entendimento, você tem sabedoria, então você não precisa que ninguém amarre você para você não desviar do caminho. O Espírito Santo, ele está te ensinando o caminho que deve seguir. Os meus olhos estão te guiando. E você não deve agir como um cavalo ou como uma mula. Aí o Espírito Santo está falando para ele: olha, o ímpio, ele tem muitas dores. O ímpio vai sofrer muito, vai ter muitas dores. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O que ele está falando? Falando que as pessoas que são ímpias, no momento que for contrair uma enfermidade, sofrerá muitas dores. Mas aquele que confia no Senhor, ele será cercado pela misericórdia do Senhor. O alento de Deus virá sobre ele no momento da sua doença, no momento das dores, no momento do sofrimento. Isso não quer dizer que você não vai contrair uma enfermidade, mas você estará cercado pela misericórdia do Senhor. Aí o último versículo diz: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, o justo, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Então vamos analisar, amados, esses versículos para ver o que Deus tem para cada um de nós.
Vemos que o Espírito Santo diz assim: instruir-te-ei e ensinarei no caminho que deves seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, nós vemos que o salmista, ele antes de ouvir a voz do Espírito de Deus, ele precisou confessar o seu pecado. Ele disse que seu corpo estava doente, que seus ossos sentia dores, que o seu humor ele se tornou mal-humorado. Aí ele lembrou de confessar a Deus. Ele passou pela estrada da confissão. Passar pela estrada da confissão faz com que a fé seja fortalecida com base na direção que Deus dá. Estando agora com Ele, com Deus no comando, o processo da restauração se inicia, trazendo de volta o bem-estar. Porque o pecado guardado em silêncio gera uma grande agonia. O pecado guardado a 7 chaves, ele gera sofrimento, dores. Ele gera grande agonia. Nós vemos que o salmista expressa essa agonia por grito da própria alma, que fez ele sofrer. Ele diz: de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Então o salmista não tinha paz. Era dia e noite de sofrimento. O pecado que você muitas vezes guarda na recâmara da sua alma, ele pode fazer você agonizar de dor. Dia e noite. Mostrando que a vida está em um rumo muito diferente daquilo escolhido por Deus. Mostrar que a vida está sem expectativa. Meu irmão, minha irmã, nunca é tarde demais para buscar a Deus em confissão. Nunca é tarde demais para arrepender-se de todos os pecados cometidos. Enquanto há vida, há esperança. Você pode dizer: mas presbítero, você não conhece a minha vida, você não sabe o rumo que eu tomei, as decisões erradas que eu tomei. Você não sabe as atitudes maléficas que pratiquei. Mas nunca é tarde demais para buscar a Deus em confissão. Pelo contrário, quando esta atitude é tomada, o sentimento de perdão, ele é real. O peso da culpa é tirado da sua alma, bem como todos os efeitos dela na vida do ser humano. Aquela angústia, aquele estado de prostração, aquele medo constante, aquela dor que nunca te abandonou, tudo isso será tirado, porque são pesos da própria culpa que está fazendo você sofrer, fazendo com que, junto com o perdão, venha também o conforto e o bem-estar. Você passará a ver a vida com muito mais alegria. Você terá prazer na vida. Você será um bem-aventurado. Bem-aventurado significa ser pleno de felicidade. Além disso, o perdão tira a tristeza e restaura a alegria que pode ser retribuída a Deus com cantos de louvor, que exalte, que glorifique pela obra da libertação. Com a comunhão restaurada,
a direção divina se estabelece. Se estabelece de modo que a condução da sua vida passa a ser cheio da graça. Até você vai deixar de ser uma pessoa mal-humorada para ser gentil e amável. Mas isso não é obrigado. Deus não obriga você a fazer isso. Você não é forçado a fazer isso. Deus te deu livre-arbítrio. Eu prefiro, presbítero, viver a minha vida, seguir o rumo da minha vida. Eu faço o que eu quero. Eu estou de bem comigo mesmo, eu faço aquilo que eu quero, eu tenho prazer em fazer isso. Então Deus não te obriga, Ele não te força. Ele não usa corda para amarrar a tua boca, para te puxar. Ele não faz como se estivesse amarrando um jumento, um cavalo, para te direcionar. Ele te mostra o caminho da vida. Então você não é obrigado, você não é forçado, como quem puxa um animal teimoso que só pode ser controlado à força. Deus, Ele te dá o livre-arbítrio, a oportunidade. Agora a direção certa, Ele te mostra. A direção que ajustará a rota e te conduzirá em um caminho novo, um caminho vivo, um caminho de paz, diferente daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Diferente daqueles que são desobedientes e se afastam de Deus. Então Deus, Ele te mostra o caminho da vida. Ele mostra a você a maneira de agir. E que a própria instrução é a direção que guiarão você para uma vida cada vez mais satisfeita, mais santificada. Uma vida de muito mais alegria, de prazer, de satisfação. Você terá uma disposição favorável de aproximar, um desejo profundo de aproximar de Deus. Deus então estenderá a tua mão e irá tocar, tomando você pelas mãos, mostrando o caminho certo, através da revelação de sua palavra, que é luz, que é lâmpada para os nossos pés, que é uma bússola no meio desse mundo de escuridão que vivemos, nesse mundo de trevas da qual nós habitamos. E quando isso ocorrer, meu irmão, minha irmã, então você cantará louvores. Você irá exaltar, você terá prazer em louvar, em bendizer ao Senhor. Porque você sentirá essa alegria profunda tocando a tua alma. E o desejo de conhecer Deus mais e mais na intimidade. Porque a palavra de Deus diz: todos aqueles que me buscam me acharão. Então você será bem-aventurado. Você será liberto das amarras do pecado, da iniquidade. Mas Deus não te obriga. Ele não te força. Ele não amarra a sua boca como se fosse um jumento, não coloca cabresto sobre você. Ele te dá livre o arbítrio, livre escolha. A decisão é seu, a decisão é minha, a decisão é nossa. Que Deus abençoe a todos. Em o nome do Senhor Jesus. Graça e paz para todos.